Sejam bem-vindos a mais um podcast da Abra Hoff, a voz da harmonização orofacial. Hoje estamos com uma convidada super especial, a doutora Aline Vieira. Ela vai trazer um tema bem relevante para todos os injetores e profissionais da área da saúde e da estética. Doutora Aline, quer se apresentar para nós? Oi, doutora, tudo bem? É um prazer estar aqui também. Bom, sou a doutora Aline Vieira, tenho quase 20 anos de formada em biomedicina. Entrei na estética muito tempo depois da formação, na minha época lá atrás já não tinha a estética ainda. Sou ozonoterapeuta, trabalho com práticas integrativas. O meu foco, na verdade, eu sempre fui da estética, né? Desde que eu comecei com a estética, mas o meu desenrolar foi na integrativa, né? Onde eu vi ali o meu coração bater um pouquinho mais, né? A integrativa, para mim, é a parte que eu mais admiro, né, nessa parte que a gente trabalha. Sou proprietária do Instituto e Clínica Lavi e dou aula de pós-graduação na instituição BRA, em Curitiba. E explica um pouquinho para nós o que seria a estética integrativa. A estética integrativa é você pensar no paciente dentro, antes de ver fora, né? Eu tenho muita reclamação, acontece muita coisa, assim, a gente vê e ouve muitas reclamações dos pacientes hoje. Os pacientes reclamam, meu botox não dura, porque meu preenchedor dura muito pouco, porque eu tô com flacidez. Então a gente tem várias reclamações e às vezes, assim, a gente até faz o que o paciente quer, mas ou o que ele precisa, né, porque a avaliação é muito individualizada, mas às vezes a gente não olha para aquilo que está dentro, né? Que é um desânimo, que é uma falta de vontade, é uma inflamação, né, a nível sistêmico muitas vezes, e isso interfere na estética, né? Então eu acho que a estética não é só olhar o que está fora, é ver dentro primeiro, em primeiro lugar. Costumo falar que nós somos profissionais da área da saúde que realmente enxerga o paciente como um organismo único Exato. e cada paciente é um paciente, precisa de um cuidado diferente. Exatamente, a individualização, né, é o que a gente tanto fala e bate na tecla. E hoje em dia, na tua clínica, na tua prática clínica, como que você consegue colocar a estética integrativa para os pacientes? Tratamentos, eu imagino a suplementação. Isso, eu trabalho muito com suplementação, né? Eu gosto muito do paciente quando ele vem com exames laboratoriais, né? Então, assim, quando ele já vem, eu falo que ele vem completo, ele vem com tudo, né? Mas quando ele não vem com os exames laboratoriais, eu entro com um aparelhinho que eu tenho na clínica que chama biorressonância. A biorressonância a gente avalia o paciente de forma frequencial. Mas a frequência não tem comprovação científica, tem toda aquela história. Mas eu vejo que a frequência ela é muito, no nosso dia a dia, ela é muito comum. Por exemplo, é, uma casa cheia de mulheres, né? Elas vão entrar num período menstrual todas juntas. Isso é o quê? Uma frequência, né? Então, assim, a gente tem uma frequência, inclusive, de ambiente. Uma pessoa que não é tão agradável está num ambiente. Uma pessoa que está muito triste, que está naquele ambiente. Você sente aquela energia. Então, é a frequência que é trocada. E a biorressonância, ela entra justamente para isso, né? Para avaliar a frequência das células. Então, a gente consegue avaliar a parte de vitaminas, minerais e aminoácidos para a gente conseguir ter uma resposta do que está faltando para aquele paciente, né? Então, assim, é um exame bem rapidinho que a gente faz na clínica mas é bem interessante porque a gente consegue comprovar esses resultados através dos exames laboratoriais. Quando o paciente ele não tem muita certeza, né, da deficiência dele ou também não acredita muito na biorressonância, a gente passa para ele um pedido, então, para que faça os exames laboratoriais com as alterações. Aí não precisa entrar com aquele exame laboratorial tão extenso, né, porque acaba encarecendo também para o paciente. Muitas vezes não é o que ele está procurando. Então, a gente faz a biorressonância como um padrão na clínica e aí, em alguns casos, a gente solicita o exame laboratorial para ter certeza daquele resultado, ou ter uma referência mais certa para a gente saber qual que é a indicação de qual suplemento, qual vitamina, o que a gente precisa prescrever ou injetar, porque a gente pode trabalhar com a parte intramuscular também. Então, tem alguns casos que a gente já entra com uma dose de ataque, que a gente chama, né? Tô com uma vitamina D muito baixa. Eu vou passar sublingual para o paciente. Ok, mas às vezes precisa de uma dose de ataque para ter para ele levar um pouquinho mais rápido, para ele ter um pouquinho mais de disposição, né? Então, entro nessa parte, mais nesse contexto. E você, como prof, já deve ter escutado algumas perguntas assim. Eu, assim, vou falar que a biomedicina tem muitas áreas para ser atuada e a estética integrativa ela não é tão falada. Para o biomédico que quer se atualizar ou quer se aperfeiçoar, o que você diria para fazer curso livre, uma pós-graduação? Como que seria esse caminho? Eu acho que primeiro tem que gostar muito, né? Porque a estética hoje todo mundo gosta, porque todo mundo gosta de se cuidar, né? Então eu acho que está muito ampla. Mas a integrativa ela entra naquele que gosta de entender o porquê das coisas. E não é para todo mundo, né? Eu acho que é quem tem vontade de conhecer, de pensar no intestino, né? O intestino com uma inflamação é um intestino
que geralmente vai dar uma pele acneica, vai dar uma queda de cabelo, vai dar uma indisposição, né, um estufamento. Então a gente tem que pensar, tem que gostar de pensar e entender o porquê das coisas, né? E quando a gente pensa nisso, aí a gente tem que procurar um local para isso. O Instituto BRA que eu dou aula, ele tem, né, uma pós voltada à estética integrativa, tem cursos livres para isso também, né? Então a gente tenta trazer isso quanto mais presente na nossa vida, porque está tendo muita procura e poucos profissionais ainda que trabalham com isso. Um nome muito novo, a estética É um nome integrativa. muito novo, mas muito antigo, né? Muito antigo, mas o nome agora acho que ele deu vida. E falando do paciente, voltando para o paciente, você acha que os tratamentos injetáveis, ou qualquer tratamento que a gente faça nele, melhora resultado, tem mais durabilidade, por conta da estética integrativa? Eu tenho certeza disso, tenho certeza. Tem muitos casos de pacientes que até vinham de outros lugares. Ah, porque eu estava em outro lugar e eu fazia o Botox, durava 2 meses. Ah, eu estava, né, eu faço preenchimento, mas eu não tenho resultado a longo prazo. E geralmente os pacientes eles tentam culpar ou o profissional ou o produto. E às vezes a culpa está nele. Né? Então, assim, é um paciente que a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, eu falo para o paciente, ele quer uma resposta. Aonde está o erro? O erro eu ainda não sei, né? Porque eu não sei quem fez, também não quero saber, e não sei o produto que foi usado, porque você não chegou com o nome do produto. Então, a gente tem que também entender isso, que existem produtos muito bons no mercado e existem produtos hoje falsificados também, que a gente não sabe a durabilidade, né? Então, a gente está numa gama muito difícil de falar e dar nome aos bois, né? Então, o que eu faço? Eu sempre faço uma biorressonância para ver o que está acontecendo. Se tem alguma desregulação no organismo, sempre tem. Hoje a nossa alimentação não é saudável como era antigamente. Ah, mas eu só como fruta, verdura, carne. Mas o nosso solo já não tem a mesma, não é rico como era antigamente. Então falta pra gente tudo. Então a parte de suplementação ela vem ela traz pra gente um benefício de durabilidade de produtos. Né? Então assim, não é só o zinco quando a gente pensa em botox, é o magnésio, né? Toda a parte muscular, como que tá aminoácidos. Né? Então a gente tem uma força muscular que tá ok ou não, né? Tá fraco, não, tá deficiente. Então a gente tem que pensar um pouquinho além da caixinha. E vai além da estética, na Vai verdade. além da estética. É saúde de forma geral. É. Você já teve algum caso de algum paciente que veio pra você pra estética, daí você fez todo esse olhar da estética integrativa e melhorou além da estética? Com certeza, com certeza. Eu tenho um caso muito interessante de uma paciente que ela olhava pro espelho e falava, nunca estava assim satisfeita. Mas não era o procedimento, era ela. Então ela estava tratando de uma depressão e muitas vezes os pacientes não contam, né? E a depressão dela, medicamentosa, a gente não mexe em medicação, mas ela foi saindo da medicação com o médico dela, com acompanhamento, mas porque ela estava suplementando vitaminas e minerais. Então a gente estava vendo o que ela tinha de deficiência e a gente estava acompanhando. Ela foi uma paciente que ficou 2 anos comigo ali até ela falar assim: você sabe que eu descobri que essas vitaminas me tiraram da depressão? Então veio dela, né? E eu acho que a depressão dela não era uma depressão, era uma deficiência nutricional que daí dava desânimo e ela confundia o desânimo com a parte de depressão, né? E foi medicada, infelizmente, por muito tempo ali. Mas graças a Deus hoje ela é um caso de sucesso, que eu falo que a gente, né, ela saiu da medicação, o médico desmamou, fez toda a parte certinha da medicação e ela hoje tá livre, tá super feliz. E não fica assim. Ela faz intramuscular, ela faz suplementação oral, é bem legal. Então é um caso que eu gosto bastante de trazer. Fantástico. E você acha também que com a estética integrativa você consegue fidelizar teu paciente por mais tempo, ter recorrência dele na clínica? Porque às vezes não é só fazer um botox, é fazer um botox e, que nem você falou, suplementar intramuscular com outros meios. Varia muito de cada paciente, né? Tem paciente que chega especificamente pro botox. Aí eu quero um botox de 6 em 6 meses e eu quero uma boca no final do ano. Então tenho muitos casos assim. Mas eu tenho pacientes que falam assim pra mim: eu preciso vir aqui. Eu fui na ginecologista, eu fui no médico. O que você acha? Né? Então, assim, a gente acaba tendo uma amizade com o paciente. Então, eu acho que a integrativa me trouxe pacientes e me trouxe muitos amigos na clínica. Então, tem muito paciente hoje que não é só paciente, faz parte da vida, da minha clínica e da minha. Né? Então, assim, é gostoso, porque eles confiam na gente, porque teve melhora, teve resultado. Então, como eu sou uma biomédica da parte de análises clínicas, a minha formação foi especificamente análises clínicas, então eu tenho uma afinidade muito grande com o laboratório, com exames laboratoriais, com referência e tudo. Então isso para mim sempre foi muito fácil, né? Então isso foi surgindo e foi brotando junto com a estética. Então eu fui casando ali, para mim fez todo sentido. E hoje eu trato todos, eu não consigo olhar paciente sem falar para ele da integrativa. Como é que tá? Você tá animado? Tá dormindo bem?
Já associa. Já associo, não tem como. E você comentou que tem paciente que às vezes vem só por um botox, por um preenchimento labial no final do ano. Como que você lida com esse paciente para talvez introduzir uma estética integrativa? Geralmente os pacientes são pacientes mais novos, né? É aqueles pacientes mais ali do preventivo do que da necessidade. Então, assim, eu sempre entro e pergunto. Eu sempre pergunto para ele como que tá, como que ele tá se sentindo, se tá tudo bem, se teve alguma alteração, porque às vezes nesse período a gente, né, tem alguma alteração no paciente, às vezes uma perda familiar que deixou triste, né, tá deprimido, não tá comendo bem. A gente nunca sabe agora, sem perguntar, se tá emagrecendo porque quer ou porque tá fazendo uso de alguma caneta emagrecedora. Então, isso tudo faz diferença, até porque na estética faz diferença. Então, o paciente que está fazendo uso de uma caneta, eu preciso trazer ele para uma parte de suplementação para que o produto que a gente vai utilizar na estética dele dê resultado. E aquele que vem esporadicamente, eu preciso entender cada vez que ele vem qual que é a necessidade dele. Se é um preventivo ou se ele quer, né, tem alguma coisa a mais que está incomodando. Então eu sempre tento trazer. E ele sempre se transforma em pacientes integrativos. Sempre. Se não transformou ainda, é porque está tudo bem. Fantástico. E quando pensando agora, puxando para os alunos, pegando a Prof. Aline, tem alguma dica que você dá de algum protocolo, algum guia específico da estética integrativa que você acha que vai fazer diferença ali na carreira deles, dos profissionais? Eu acho que entender exame laboratorial hoje pra gente é a parte principal, porque se a gente não vai fazer com o nosso paciente, a gente vai fazer para nossa vida. Né? Hoje em dia todo mundo faz exame laboratorial sempre, então a gente saber interpretar, saber entender o porquê daquele pedido, ou até questionar e querer fazer outros exames, para nós faz muita diferença. Né? Então eu acho que é ali que é o começo de tudo. E aí começar a pensar numa inflamação sistêmica. A partir disso a gente desenrola todo o resto. Faz sentido o que você falou da inflamação, porque tudo que a gente faz, às vezes, dos injetáveis, cria um processo inflamatório, que se o paciente já tem uma predisposição, desencadeia várias até complicações. Um edema, às vezes, muito exacerbado, sem necessidade. Fala, nossa, mas esse produto é um produto que eu uso sempre. Por que nesse paciente em específico está dando tanto edema? Né? É o processo inflamatório, é o corpo respondendo àquilo. Fantástico. Doutora Aline, muito obrigada pela conversa de hoje. Foi um prazer conversar com você e ter toda essa sua experiência clínica em relação à estética integrativa. Para os alunos e para os nossos ouvintes que querem te encontrar nas redes sociais. Vamos lá, o meu Instagram é @dradoutora.alinevieira.np. Nascimento Presents, né? Então, Aline Vieira NP. E quem quiser também, eu estou no Instituto BRA, em Curitiba. E pode chamar a gente no Instagram ali, no bio. Na bio tem o contatinho pra gente poder conversar. Que bom, prazer. Qualquer coisa, até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.